seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups. Eu sou a Raíssa Lomonte e esse é o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. O setor de produtos biológicos só cresce, menor risco ambiental e preservar mais a saúde humana e dos animais. Essas são algumas das vantagens desse tipo de produto. Fora isso, os alimentos produzidos com esses insumos têm até um valor agregado maior. Nós vamos saber tudo sobre o universo dos biológicos agora com a empresa Promip, e o Marcelo Poletti, é o fundador e CEO, já está conectado, é o nosso entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigada pela sua participação aqui no Tech Startups. Olá, Raíssa. É um prazer muito grande estar aqui para falar um pouco sobre o mercado de biológicos no Tech Startup. Muito obrigado. O prazer é nosso. Agora o mercado em crescimento, hein, Marcelo? Quando você resolveu investir nessa área e qual é a história da Promip? Conta tudo pra gente. Nós estamos vivenciando um momento extremamente favorável para os biológicos no Brasil. Mas nós começamos a trabalhar com os agentes biológicos em 2016, no dia 20 de junho de 2006, há 16 anos atrás, quando pouco se falava sobre os agentes biológicos e sobre o uso desse tipo de tecnologia na agricultura, seja em pequenas, médias ou grandes culturas. Me recordo muito bem que quando íamos abordar ou visitar algum produtor em campo e quando falávamos dos agentes biológicos, de ácaros predadores, das vespinhas parasitoides, o produtor nos referenciava: poxa vida, eu tenho tanto bicho aqui na minha lavoura e vocês vêm aparecer com mais bicho. Ou seja, naquela época, ou seja, há pouco mais do que 15 anos, pouco se falava nos agentes biológicos na agricultura e a principal ferramenta utilizada ainda hoje, sempre foi o controle químico. O produtor às vezes pensava que ele estaria levando mais pragas ali para a produção dele, mas isso já mudou, né, Marcelo? Hoje em dia o produtor está bem consciente do que é um produto biológico. Sim, hoje a situação é completamente diferente, Raíssa. Hoje nós vivenciamos, sim, um crescimento desse setor de insumos biológicos no Brasil, com novos produtos sendo registrados mensalmente, com novos produtos aí. Recentemente, em maio, nós tivemos o registro de novos agentes biológicos que podem ser comercializados. Então, o número de produtos biológicos disponíveis hoje no mercado, associado ao aumento do número de empresas que se dedicam à produção desses agentes biológicos, e claro, um esforço muito grande tem sido feito na transferência do conhecimento através da extensão, tem mudado o cenário. E hoje o produtor reconhece os benefícios dos agentes biológicos em muitas culturas, sejam grandes culturas, culturas da soja, por exemplo, cultura do milho, algodão e cana, que se utilizam dos agentes biológicos, e também em pequenas culturas, as culturas de alto valor agregado. Marcelo, você falou aí que quando vocês começaram, o controle biológico não estava tão em evidência, como está hoje. Imagino quantos desafios vocês não precisaram superar, para chegar até aqui. Exatamente. Então, começamos pelo desafio aí cultural, e também nós fomos, para mim foi uma das primeiras empresas no Brasil a desenvolver macrobiológicos. O que são os macrobiológicos, Raíssa? Acho que isso é importante destacar. Dentro dos insumos biológicos, os insumos hoje comercializados, eles estão em 3 categorias: os biofertilizantes, bioestimulantes e os biodefensivos. Biodefensivos são os produtos à base de agentes biológicos para controle de pragas na agricultura. Dentro dos biodefensivos, nós temos 2 categorias: os macrobiológicos e os microbiológicos. Os macrobiológicos são produtos com registro no Ministério da Agricultura e que contêm insetos ou ácaros, insetos que realizam o parasitismo das pragas em campo ou ácaros que se alimentam das pragas em campo. E os microbiológicos são bactérias, fungos e vírus. A Promip foi em 2006, nós fomos uma das primeiras empresas, ainda como startup, começamos nosso negócio dentro da Exalc-Tec, uma incubadora. Eu sou egresso do curso lá de pós-graduação da Exalc, sou engenheiro agrônomo, fiz meu mestrado e doutorado na Exalc. Em 2006, nós submetemos um projeto à FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa, no estado de São Paulo, para iniciar uma primeira produção no Brasil de ácaros predadores para controle biológico de pragas em hortaliças.
doenças, principalmente na cultura do tomate, do pimentão, do morango. Naquela época, o produtor não conhecia o controle biológico, existiam pouquíssimos produtos registrados para controle biológico no Brasil. E a Promip, nós fomos pioneiro nessa área, iniciando o nosso negócio na ExalcTech, em Piracicaba, isso há 16 anos atrás. E o Brasil é um exemplo nesse tipo de pesquisa de biológicos, né? Como é que a gente se posiciona aí, Marcelo, na comparação com outros países? Raíssa, isso é muito interessante. Em 2006, até antes dos anos 2000 e até antes, tínhamos muitas pesquisas realizadas por inúmeras instituições de pesquisa, públicas, privadas, por universidade, uma referência onde a Promip nasceu, a Exalc. Nós temos estudo em entomologia e no controle biológico desde os anos 50, 60. Então, existe muita publicação. O Brasil é destaque em termos de desenvolvimento de pesquisas, mas nos últimos 10 anos, até 15 anos atrás, não tínhamos inovação. A inovação composta por esses produtos ainda era muito incipiente, apesar da vasta informação, do grande número de artigos publicados pela academia. Então, quando nós iniciamos a Promip, dentro da ExalcTech, nosso objetivo foi tirar o nosso conhecimento do papel, ou seja, os resultados de nossas teses, de artigos científicos que já tinham comprovado a eficiência do controle biológico em condições de laboratório, campo, casa de vegetação, e transformar esses agentes biológicos que antes eram escopos de pesquisa em inovações que pudessem ser levadas diretamente ao agricultor. E isso tem sido feito. Muito bem, mas a gente sabe que o biológico ele foi muito bem aceito, mas o controle químico também foi importante, né? No longo prazo, acabou trazendo alguns problemas aí para os nossos produtores rurais. Em alguns casos, ainda não é possível, né, deixar esse controle químico, mas há hoje um uso consorciado que é bem aceito. Essa é uma tendência também? Perfeito, essa pergunta é muito interessante e é exatamente isso que nós preconizamos, a integração dos agentes biológicos com as ferramentas tradicionais em campo, principalmente no caso das grandes lavouras. Quando nós falamos da soja, por exemplo, nós temos mais do que 40 milhões de hectares de soja no Brasil, mais do que 15 milhões de hectares de milho e assim por diante. Então, nessas grandes áreas, a ideia, principalmente nos cultivos convencionais, é consorciar os agentes biológicos com as ferramentas, com o controle químico, por exemplo, com as plantas transgênicas. E, nesse caso, então, nós estamos falando do manejo integrado de pragas. Então, você deixa de utilizar uma única ferramenta, como se realizava no passado, que era o controle químico, através do uso de inseticidas químicos, fungicidas químicos, dermaticidas químicos. Esses produtos ainda são necessários nas lavouras, e serão, né? Continuarão sendo, mas o que nós vemos é o seguinte: quando o uso é muito intensivo e exclusivo dessas tecnologias, nós temos muitos problemas associados. Temos alguns problemas que inviabilizam a produção, como, por exemplo, a questão da resistência das pragas aos principais ingredientes ativos disponíveis no mercado, isso para as grandes culturas, né? Essa é uma situação, por exemplo, bastante relevante para o controle de algumas doenças, para o controle de nematóides, para o controle de insetos como mosca branca na cultura da soja, do feijão, por exemplo. Então, nós temos problemas relacionados à resistência de mosca branca, à resistência de lagartas, o que acaba inviabilizando o uso da tecnologia de controle químico. Então, os biológicos entram dentro desse cenário para minimizar os problemas da resistência e otimizar o sistema de manejo em campo. Então, os biológicos ao lado dos químicos, nessas culturas, nessas grandes culturas, é o que nós chamamos hoje de manejo integrado de pragas. Mas o que é muito importante para se startar a aplicação de um determinado agente biológico ou de um produto químico, faz necessário um bom monitoramento e acompanhamento de pragas em campo. Então, essa questão do manejo integrado de pragas, nós vamos ter alguns resultados muito positivos, como a redução no uso de químicos nas grandes culturas, a questão da reversão de problemas relacionados com a resistência de pragas, e nas pequenas culturas, naquelas culturas de alto valor agregado, como as frutas, legumes e verduras que nós consumimos na gôndola lá do supermercado, o produto in natura, como tomate, pimentão, alface, nós vamos ter um grande benefício do uso dos biológicos associado aos químicos, que é a redução do problema relacionado aos resíduos químicos nos alimentos.
É uma questão também ambiental e isso ajuda o Brasil até construir uma imagem positiva lá fora, né? Nos ajuda, por exemplo, nas exportações, Marcelo? Sem dúvida alguma. Então, essa questão do resíduo pode afetar a exportação de produtos que são comercializados lá fora, in natura, e nós sabemos muito bem que a Europa, vários países europeus, a América do Norte também, tem sido muito rigorosa com relação à importação desses alimentos in natura. Então, chegando lá, nesses países, esses alimentos são investigados, analisados, e se são encontrados resíduos nos alimentos, esses alimentos são incinerados ou devolvidos, então onerando muito esse processo. Então, os agentes biológicos reduzem esse tipo de risco, né? Auxiliam também o agricultor que pretende exportar a ter mais segurança com relação ao controle de resíduos nos seus alimentos. Muito bem. Falando então um pouquinho mais, né? Queria que você detalhasse mais na parte prática, como vocês selecionam esses agentes? Isso é interessante. Esse trabalho ele começa na pesquisa. Essa pesquisa, nós testamos vários agentes potenciais para o controle de uma determinada praga. Como eu já citei a mosca branca, vou citar novamente, porque é uma praga extremamente importante em várias culturas, é extremamente polífaga. Então, quando nós queremos um agente biológico para controle de mosca branca, nós começamos um trabalho que nós chamamos de bioprospecção no campo. Esse trabalho vai em busca de agentes biológicos potenciais, que podem ser insetos, podem ser ácaros predadores, podem ser bactérias, fungos ou vírus. Trazemos esses organismos que têm um potencial como agente controlador dessas pragas para dentro do laboratório e realizamos testes de screening. Esses testes de screening são realizados, então, para selecionar potenciais ou candidatos potenciais aí para o controle de determinadas pragas. Depois, assim que esse agente biológico é selecionado, né, em condições de laboratório, estudos em casas de vegetação e campos são realizados na sequência. E aí nós entramos na fase do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da tecnologia, desse novo bioinsumo ou biodefensivo que vai conter, então, um agente biológico. E aí os trabalhos são realizados em condições de campo, com autorização do Ministério da Agricultura e, posteriormente, são registrados para sua comercialização no Brasil. Bom, e como o cenário da guerra influenciou esse mercado, Marcelo? Deve impulsionar ainda mais os biológicos? Principalmente os bioestimulantes, biofertilizantes. Então, hoje nós acompanhando essa situação, infelizmente, o Brasil tem se posicionado bem porque muitas pesquisas e muitos produtos compostos por biofertilizantes, que podem ser sim compostos por micro-organismos, nós podemos ter fixadores de nitrogênio, solubilizadores de fósforo, eles podem ser uma alternativa, uma oportunidade aí no Brasil para se resolver ou suprimir essa questão momentaneamente. Então, é mais uma lacuna, mais uma oportunidade aí para o crescimento do setor. Mostrar que há alternativas além de produtos químicos, né? E como é que os drones participam desse processo todo? Sim, Raíssa, essa é uma história, é uma questão bastante interessante, né? Em 2012, mais ou menos, 2013, pouco se falava ainda do controle biológico com o uso dos macrobiológicos, principalmente da vespinha tricograma, em grandes áreas, porque a liberação desse organismo, desses macrobiológicos, era feita manualmente, até 2012, 2013. 2013, mais ou menos, nós começamos a ter as tecnologias, os drones, na verdade, naquela época ainda, os veículos aéreos não tripulados, VANTs, de asa fixa, começaram a alçar os seus primeiros voos no Brasil. E nós fizemos vários testes para a liberação da vespinha, então acoplamos um dispenser nesse VANT e o VANT então levantava voo e ele vai dispersando os agentes biológicos pelo cultivo. Infelizmente esse VANT de asa fixa ele não deu muito certo, mas 2 anos após, a partir de 2015, nós começamos a ter várias startups entrando no mercado e desenvolvendo drones e dispensers adaptados para a aplicação dessas vespinhas em campo. Hoje, um drone ele é capaz de liberar vespinhas em 50 hectares por hora, aproximadamente. Isso por conta da durabilidade, da duração da bateria ainda desses equipamentos. Então, olha só, a tecnologia da informação, os drones, sem dúvida nenhuma,
tem funcionado como uma esteira, né, impulsionando o uso dos agentes biológicos nas grandes culturas. Então, antes realizávamos a liberação em 50 hectares durante um dia, né, liberando manualmente essas vespinhas. Com o uso de drones, nós reduzimos esse tempo e agora, em 1 hora, nós somos capazes de liberar as vespinhas nesses 50 hectares. Tecnologia ajudando cada vez mais o nosso agro a ser mais sustentável, mais produtivo. Quais são as perspectivas, né, de futuro aí para esse mercado? Qual o potencial de crescimento? Olha, o potencial de crescimento no Brasil, pensar em termos de tamanho de mercado, né? No Brasil, nós tivemos uma pesquisa que foi publicada pela Blink o ano passado, foi encomendada pela CropLife, que é a associação do setor, né, que reúne empresas, são várias câmaras, uma dessas câmaras, a Câmara de Biológicos, então foi reportado um faturamento de cerca de 1,7 bi de reais, né, o ano passado. A expectativa é um crescimento de cerca de 30% a 35% nesse setor, chegando próximo a 8 bi de reais, mais ou menos em 2030. Então, estamos bastante otimistas com relação à adoção dos agentes biológicos no Brasil. Eu me referi antes ao manejo integrado de pragas, ao uso em culturas, em grandes culturas, mas também os agentes biológicos têm sido empregados nas culturas, na produção orgânica, né? Então, essa é uma excelente oportunidade para o produtor que produz orgânicos também no Brasil e é um dos setores ainda que nós temos que crescer. Então, em termos de crescimento, a nossa projeção, a projeção do setor é ter um crescimento de cerca de 30% a 35% anualmente. Quais são os projetos da Promip? Vocês receberam alguns aportes, não é isso? Como esses recursos ajudaram vocês a expandirem as atividades e quais são os projetos? Deve vir mais produtos por aí? Sim, Raíssa, muito bom. Nós iniciamos a empresa como 2 sócios em 2006. Hoje a empresa ela tem 120 colaboradores. Iniciamos aí dentro da ExalcTech. Hoje nós estamos em 2 unidades, uma em Conchal, outra em Engenheiro Coelho, na região metropolitana aqui de Campinas. Sim, nós iniciamos com os macrobiológicos, com os ácaros predadores e as vespinhas tricograma, e agora nós temos um projeto que está em franca expansão, que é a produção do baculovírus para controle da lagarta do cartucho do milho. É uma das pragas mais importantes que atacam a cultura do milho e também outras 180 culturas. Nós fizemos um projeto, um desenvolvimento tecnológico junto com a Embrapa, Milho e Sorgo, trouxemos para a Promip um isolado específico de baculovírus, Spodoptera, é o baculomip. Esse produto tem sido multiplicado em nossos laboratórios e agora nossa expectativa é com relação já à próxima safra chegar em torno de 400 mil hectares, mais ou menos, 400 mil hectares com a aplicação deste produto para controle da lagarta do cartucho do milho, que além da cultura do milho, também ataca inúmeras outras culturas, como o algodão, né, como algumas hortaliças, a cultura do feijão, enfim. Marcelo, qual o caminho para um produto chegar, né, no produtor rural desde a pesquisa? Vão quantos anos aí nesse caminho? Olha, Raíssa, nós podemos em torno de até 10 anos, depende da tecnologia. Hoje nós temos muitas tecnologias sendo registradas, né? Mas é importante dizer que as tecnologias elas demoram para serem desenvolvidas, né? Hoje nós temos 2 caminhos de registro, liberação e aprovação para a agricultura. Um caminho que nós chamamos de o caminho que vai pela agricultura orgânica, como os insumos para a agricultura orgânica, e o caminho convencional. Para se obter um registro, já na fase final, eu já tenho o produto, ele já foi desenvolvido, submeto ao Ministério da Agricultura e aguardo o registro. Hoje nós temos, em média, 14 meses para análise, em média, tá? Os números nos mostram cerca de 14 meses para análise do registro e liberação para comercialização. Mas, como eu mencionei anteriormente, até o desenvolvimento, a bioprospecção, até chegarmos num produto ser comercializado, essa é uma longa estrada, né? Então, hoje, nós temos também as especificações de referência e quando tem um produto, né, o ingrediente ativo, o agente biológico dentro de uma especificação de referência, então tem, em média, 14 meses para liberação do resíduo, até do registro. Mas até chegar nesse produto demora bastante, né? Realmente é um caminho um pouco longo, né? Como é que vocês fazem para acompanhar? Porque né, as necessidades do mercado também vão mudando. Acho que esse é um também dos desafios que vocês têm que enfrentar.
A adaptabilidade, exatamente, né? Então, antes, nós temos que nos adaptar. As empresas hoje têm desenvolvido suas tecnologias para as principais pragas-chave nas grandes culturas. Os nematóides também são pragas importantes, então, se nós considerarmos o mercado, então eu falei muito nos insetos, nas pragas, eu falei em mosca branca, eu falei na lagarta do cartucho do milho, tem a cigarrinha do milho também, que é uma praga extremamente importante. Essas pesquisas são realizadas focadas no desenvolvimento dessas principais pragas, né? E também para os nematóides, que é um mercado que cresce principalmente por conta da importância desses organismos, dessas pragas nos grandes cultivos, né? Então, normalmente as empresas elas adaptam as suas ferramentas e as suas soluções às demandas que vão surgindo no mercado. Por exemplo, a cigarrinha Dalbolus maides, né? Cigarrinha do milho, que tem sido um problema seríssimo nas últimas safras, né? Ela não era uma praga tão importante há 5, 10 anos atrás. Então, o que aconteceu? Nós começamos a adaptar fungos patogênicos utilizados para controle de cigarrinhas em pastagens que pudessem ser adaptados e utilizados através de isolados específicos para esse novo desafio. Então, é mais ou menos dessa forma, né? Através dessa adaptação às necessidades do agricultor. E é sempre muito importante dizer, falando sobre a necessidade, atender essa necessidade do agricultor, né? Entender que as tecnologias elas vão ser adotadas pelos agricultores que conseguirem entender, então, do que se trata, em que momento aplicar, qual é o melhor momento para se aplicar. Então, a transferência do conhecimento ela é muito importante, o acompanhamento técnico ele é extremamente importante para que esses novos produtos entreguem os resultados esperados pelo agricultor no campo. Esses produtos estão mais acessíveis ao nosso produtor rural? Raíssa, sempre nos perguntam assim, o controle biológico ele é mais caro que o controle químico? Essa é a primeira pergunta. Essa era, de fato, a percepção do agricultor há alguns anos atrás. Hoje, devido ao aumento do número de produtos disponíveis no mercado, o melhor desenvolvimento das tecnologias pelas empresas, o custo, normalmente ele é semelhante ao custo dos químicos, né? Então, em termos de custo, normalmente ele é semelhante. O agricultor ele está sempre atento a essa questão, né? Então, e por que isso está acontecendo? Por conta do aumento da disponibilidade de produtos no mercado e, claro, o aumento da demanda vai puxando esse mercado para o crescimento, e a tendência daqui para frente é que cada vez mais os biológicos tornem-se acessíveis, economicamente dizendo, né, falando, aos agricultores em todas as culturas. E qual é a outra dúvida que o produtor mais leva até vocês quando ele vai escolher esse tipo de solução? Existe uma dúvida bastante interessante, né? Os produtos biológicos são registrados para o alvo e não para a cultura. O que eu quero dizer? Vou voltar à lagarta do cartucho do milho. Então, se eu tenho a lagarta do cartucho do milho ocorrendo no milho, na soja, no algodão, no tomate, esse produto ele pode ser utilizado em qualquer uma dessas culturas. Essa é uma das dúvidas do agricultor. Por quê? Porque os químicos são registrados por alvo e para cada cultura. Ou seja, eu registro um produto químico para controle da lagarta do cartucho no milho. Eu não posso aplicar esse produto em outra cultura que essa praga esteja ocorrendo, por exemplo, no algodão. Então, tem que ter um registro para o algodão também. E o agricultor sempre fica com essa grande dúvida. Então, com relação, primeiro, né, com relação a custo. Segundo, com relação à possibilidade de utilizar para o mesmo alvo em diferentes culturas. A questão do resíduo. Então, é importante dizer que os biológicos não deixam resíduo nos alimentos. Esse é um aspecto extremamente importante, né? E que normalmente também é questionado pelo agricultor. Mas também é preciso alertar que não dá para não ter um cuidado nas quantidades, né? Assim como o produto químico, tudo tem que estar bem medido ali, né? Exato. Quando se registra um produto.
Exatamente. Por isso que o acompanhamento pelo agricultor em campo ele é muito importante, né? Aí você tem um aspecto importante ainda que tem sido muito discutido com relação aos benefícios do uso do controle biológico. Hoje nós falamos tanto em ESG, né? Nós falamos aqui do manejo integrado de pragas, em MIP, né? Então nós temos essa questão da sustentabilidade, né? O que acontece? Nós fizemos até testes, né, lado a lado, onde nós consideramos o sistema de manejo integrado de pragas com o uso de agentes biológicos, o sistema convencional, e avaliamos vários parâmetros. Dentre eles, a questão óbvia, né, do controle, da eficácia, mas avaliamos outros parâmetros, como, por exemplo, a emissão de gases do efeito estufa. Quando nós realizamos o uso dos agentes biológicos dentro do sistema de MIP versus o sistema convencional. Então, por exemplo, numa produção de tomate lado a lado. Nós trabalhamos com algumas tecnologias para avaliar a emissão de gases do efeito estufa nesses dois sistemas e observamos uma redução na emissão de gases do efeito estufa no sistema em que se utilizou os agentes biológicos. Então, à medida que o produtor utiliza os agentes biológicos por safra seguida de safra, vai haver então uma redução nessa emissão de gases do efeito estufa e nós podemos no futuro falar até em créditos de carbono para esse agricultor. Então, quando nós pensamos nessa questão, associada à questão dos resíduos também, que foram outros aspectos avaliados e que mostraram excelentes resultados, ou seja, onde se utilizou o biológico versus o convencional, nós não tivemos problema de não conformidade devido aos resíduos nos alimentos, né? Então, a questão da emissão de gases do efeito estufa, a questão ligada à questão dos resíduos nos alimentos, o aumento da biodiversidade dentro do sistema de produção, seja através de agentes biológicos ou até de abelhas, são pontos muito favoráveis em diversas culturas. Somando todas essas questões, nós podemos falar nos benefícios também que vão direto para a agricultura regenerativa, que hoje é um assunto que está extremamente sendo muito discutido, principalmente em grandes empresas, né? Então, os biológicos também podem contribuir dentro desse cenário. Certeza, esse tema rende bastante, né? Especialmente quando a gente fala de meio ambiente, mas nosso tempo está acabando. Fica o convite, Marcelo, para você voltar. Muito obrigada pela sua participação e pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Eu que agradeço, Raíssa. Até a próxima. Bom, pessoal, nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Aproveite para seguir a gente lá nas redes sociais, @AgroMaisTV. Até amanhã. Tchau, tchau.